Fala pessoal, Janser aqui. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo aí de uma série de vídeos que a gente vai estar produzindo aí sobre o React Native, né? A ideia é que esse curso aqui seja um mini curso de React Native, onde a gente vai produzir um projeto, né? Vai ter mais conteúdo prático, tá? Então a gente vai colocar bastante a mão na massa, vai desenvolver bastante código, entender, testar muita coisa. E basicamente a ideia vai ser essa, né? Nessa primeira aula aqui, a gente vai ser só configurando ali a questão de ambiente, né, entendendo os diferentes ambientes de desenvolvimento, e na próxima aula a gente já inicia introduzindo aí a ideia do projeto, como que ele vai ser, né, o que a gente vai fazer, e enfim, a gente já inicia aí os conteúdos, tá certo? Então, para essa aula aqui, né, como a gente está falando de ambiente, eu já deixei aberto aqui algumas abas, já pesquisei aqui algumas coisas que a gente vai ter que estar configurando aí, entendendo, para começar a desenvolver, tá? Então, pesquisando na própria documentação do React Native, né, a gente pesquisa aqui por React Native Docs, ele vai abrir aqui, né, a introdução para o React Native, e aqui nessa segunda seção aqui, né, desse menu lateral, nós temos aqui o Setting Up the Development Environment, que é onde a gente vai começar o ambiente e aí sim a gente começa com o projeto, tá? Então, se a gente olha aqui, né, Setting Up Development Environment, a gente tem basicamente duas opções, que é com Expo Go e com o React Native CLI. O que é a diferença, né? O Expo, ele seria meio que um encapsulador, que a questão do React Native em si, né, quando a gente está falando de React Native, é um desenvolvimento usando React, só que ele é híbrido, né? Ele vale tanto para Android quanto para iOS. Agora a gente está chegando aí a parte web também do React Native, mas a priori a gente vai imaginar isso só no ambiente mobile, né? Android e iOS. Então o Expo ele meio que encapsula esse desenvolvimento, assim como o React Native faz, só que o Expo fornece para a gente outras ferramentas, né? Outras bibliotecas, bastante coisa pronta. Então, para quem está iniciando, é muito interessante a gente desenvolver com o Expo, e a gente pensa em partir para o React Native CLI quando o nosso código, o nosso projeto em si, ele já precisa ter uma interação um pouco maior com a parte nativa, né? E aí a gente começa a pensar no React Native CLI. Mas quando é projeto simples, quando é coisa mais tranquila, a gente pode tranquilamente usar o Expo para estar fazendo isso. E nesse nosso curso aqui não vai ser diferente, né? A gente vai estar usando o Expo, até porque a aplicação ela não vai ter nenhuma funcionalidade tão que interaja tanto assim com essa parte nativa. Então, se a gente olha no Expo Go, né, Quick Start, ele dá um exemplo aqui para a gente, né? Para a gente usar npx, create expo app e o nome do projeto. E ele fala, e se a gente muda aqui, né, para React Native CLI, caso você queira fazer, nós temos diferentes configurações para Windows, Linux e Mac, para Android e iOS também, né? Isso aqui varia bastante. Então aqui tem um tutorial de tudo, como a gente vai estar fazendo com o Expo. É interessante a gente buscar na própria documentação do Expo, né? Se a gente pesquisar aqui por Expo, React Native, ele vai trazer aqui para a gente, né, o site do Expo. A gente clica aqui e já tinha ali, né, as docs, mas aqui nesse menu superior, né, no header aqui, nós temos aqui a opção docs, né? E clicando aqui, ele vai abrir a documentação, só que de início a gente tem aqui a parte de instalação e criando um aplicativo, né? A configuração em si do Expo. E aí, para isso funcionar, a gente vai precisar do Node. Tá? A gente vai ter precisado do Node instalado aí na nossa máquina. E o que é o Node, né? Para quem não tá ligado aí, o Node é meio que uma engine, né? Que ele executa JavaScript, né? Inicialmente o JavaScript ele estava só presente nos browsers, e aí com o lançamento do Node o JavaScript sai do browser e passa aí para algum sistema operacional, né? Então eu instalo no meu Windows aqui, você pode instalar no Linux, no Mac, você instala lá o Node.js e a gente consegue executar o JavaScript em cima desse Node.js, né? Fora do browser, tá? Então a gente precisa do Node.js para estar usando o Expo, né? Para instalar o Expo e, enfim, desenvolver o React Native em si, né? Porque é tudo baseado em JavaScript. Então, o bloco fundamental aqui gira tudo em torno do Node, tá? Então, aqui já tem um link, né? Se a gente clica aqui, ele já abre o site do Node. Ou você pode pesquisar por Node.js, a gente já tem a documentação oficial com a página aqui de download, né? Então você seleciona ali o installer, clica aqui, ele vai fazer o download, né?
Já vai iniciar aqui, eu vou cancelar porque eu já tenho instalado. E outra coisa que a gente vai precisar também é de um editor de texto, né? E aqui, né, não tem como não recomendar o Visual Studio Code, que é o mais popular de todos aí. E, enfim, é muito simples, é muito leve, é muito personalizável. Então, Visual Studio Code aqui, a gente pesquisa no Google, né? Acha o site oficial, consegue aqui fazer o download. E para fazer o download, ele já cliquei ali, né? Ele já começou a fazer o download. Eu vou cancelar porque eu já tenho isso aqui, tá? E com esses dois caras, né? Por enquanto aqui, vamos ficar nesses dois, né? No Node e no editor de texto. Eu já tenho os instaladores deles aqui. E aqui seria basicamente abrir o instalador e passando pelo passo a passo aqui para instalar, né? Eu vou abrir aqui o Node, ali abriu, dei next, a gente tem que ler os termos, né? Eu já li os termos, então você lê os termos aqui, concorda, dá o next, decide aqui qual pasta que isso vai ser instalado. Aqui são os módulos dentro do Node que a gente pode escolher ou não o que baixar, o que instalar, o que não instalar. Recomendo deixar isso aqui como default e prestar atenção aqui no path, né? Que esse do path ele é bastante interessante. A gente já deixar ele, já adicionar nas variáveis, né, do path o executável do Node para a gente conseguir chamar o Node ali no terminal. Dá um next aqui. Essa opção aqui para instalar automaticamente ferramentas extras do Node. Isso aqui eu recomendo que você deixe desmarcado, até porque a gente não vai estar usando, e isso aqui é algo mais avançado aí do Node. A gente não precisa entrar a fundo nisso agora, né? Pode deixar aqui desmarcado, dá um next, clicar em install, ele vai instalar. Eu não vou clicar porque eu já tenho instalado na minha máquina, tá? Na verdade eu deveria até instalar porque essa versão está mais recente que a minha. Mas eu vou cancelar aqui, certo? Vou sair aqui. E no Visual Studio Code também é a mesma coisa. Aqui ele vai dar um erro porque eu já tenho uma instância do VS Code rodando. Deixa eu fechar ela aqui. E aqui é aquele mesmo processo, né? Aceitar os termos. Aqui é a questão dos ícones e tal, né? E interessante deixar o path, né? Adicionar o path marcado. Clique Next, clicar em Install, ele vai instalar também, tá? Não vou instalar porque eu também já tenho aqui na minha máquina, beleza? E aí com esses dois instalados, vamos voltar aqui na documentação do Expo, né? Que aqui ele fala para a gente instalar o Node. Aqui tem também a questão do Git, ou para quem está em Mac ou Linux, tem que instalar também o Watchman. Enfim, né? Caso seja o seu caso, clicar aqui no link do Watchman, ele vai instalar. Como que eu estou no Windows, não preciso. O Git também é interessante, né? Todo programador deveria ter ali, deve ter o seu conhecimento em Git, tá? Então, com isso aqui tudo instalado, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu CMD e aqui a gente digita Node -V e ele vai printar aqui a versão do Node. Ó, o meu tá na 16, na mais recente é a 18. Mas enfim, para você ter certeza que o Node está instalado, né? Caso eu não tenha aparecido isso aqui, é bom você reinicia sua máquina, né? Que isso aqui vai aparecer. Ou então é aquela questão lá do path, né? Das variáveis ali de ambiente. Mas com o Node já executando, nós temos aqui o npm e o npx, que são basicamente o npm, né? Node Package Manager, npx é o Node Package Executor, que é basicamente gerenciadores de pacote, né? E o Expo, ele é um pacote, né? Ele é uma biblioteca, pensando ali, JavaScript, ou seja, ele tem todas as instruções ali para que ele funcione, e isso está sendo disponibilizado para a gente via npm. Então eu uso o npm ou npx, tem ali as suas diferenças, mas não vamos entrar tão a fundo nisso, para estar instalando o Expo, né? Então ele fala aqui para a gente executar, né? O npx expo -h. Isso aqui é para meio que rodar o help, para ele sugerir para a gente comandos ou tipos de comandos que a gente pode estar executando. Enfim, tem aqui toda a parte de login, porque o Expo em si, ele é uma plataforma, né? Ele é um serviço. Então a gente pode registrar, criar a conta lá. O Expo ele dá para a gente um serviço de deploy, por exemplo, para a gente publicar os nossos apps nas stores, né? Na App Store, na Play Store. Então é bem interessante. Para isso a gente precisa dar conta, né? Mas aqui só para desenvolver, a gente não vai precisar estar fazendo isso, né? Mas a questão da instalação,
basicamente a gente vai executar. Aqui ele fala do Expo Go, né? Que o que é essa ideia aqui do Expo Go? É que a gente vai desenvolver o código na nossa máquina e eu vou instalar o Expo Go. Ele é um aplicativo que eu instalo no meu dispositivo físico, tá? Então, com isso instalado, com esse aplicativo, eu conecto o aplicativo no meu celular com o que eu estou desenvolvendo. E aí eu meio que trago o código que eu estou desenvolvendo para o meu dispositivo. Então é muito interessante, tá? É muito legal a gente usar isso aqui com o Expo, porque a gente meio que tem uma experiência ali real de como o nosso app está ficando em um dispositivo, tá? Então, caso você queira testar aí usando no seu dispositivo físico, é só eu procurar na loja do seu celular o aplicativo Expo Go, tá? Eu vou mover aqui no passo para o Create New App, e aqui no Create New App ele já vai sugerir para a gente aqui as questões para a gente estar fazendo a criação de uma aplicação. Mas voltando aqui na instalação, ele fala, né, que aqui para executar esses comandos todos ele usa npx, tá? E o npx é basicamente esse executor de código, é meio que para mim executar uma função de um pacote sem ter ele instalado na minha máquina, tá? E o npm a gente usa para instalar na máquina, tá? Então, o que eu recomendo que você faça é dar um npm, aqui eu já tinha digitado, né? Dar um npm install expo-g. O que é isso? Eu vou instalar o Expo na minha máquina de forma global, tá? Então, sempre que eu for rodar um processo, sempre que eu for fazer alguma coisa que precisar do Expo, a gente pode chamar, né, o Expo e, enfim, o comando que eu quero executar, a gente consegue executar em qualquer terminal, em qualquer pasta, enfim, está instalado globalmente, né? Então, eu recomendo que você execute isso aí. Ele vai fazer aqui a instalação, enquanto ele faz, né, vamos voltar aqui para a criação da aplicação. E na criação, ele usa outro pacote, né, que é esse Create Expo App. Ou seja, usa npx, Create Expo App e o nome da aplicação. Isso aqui ele já vai criar um template, né, uma base ali do projeto, o que é o projeto, um projeto, uma arquitetura. Usando o Expo, ele já vai trazer tudo configurado para a gente. Então, a gente pode estar fazendo isso aqui usando npx, tá? Caso você não queira instalar o Create Expo App. Aqui tanto faz, tá? Eu vou fazer usando o npx e aqui a gente vai passar parâmetros a mais que é referente a template, tá? Porque aqui a gente vai fazer esse desenvolvimento dessa aplicação usando o React Native, mas a gente vai usar também TypeScript, tá? Então eu vou fazer a criação de um projeto usando o template de TypeScript, que já vai vir o TypeScript configurado para mim também, certo? Então vamos aqui no terminal. Ele instalou aqui para mim, né, o Expo. Só que aqui, como eu abri o CMD, ele está numa pasta, num diretório, né, que não é o que eu quero executar agora esse comando. Esse comando para a criação do projeto. Então, eu vou abrir aqui um diretório que eu quero, tá, que eu quero criar esse projeto, né. Deixa eu só pegar aqui o diretório. Esse diretório aqui, ó, deixa eu puxar aqui para a gente. Eu vou fechar o terminal. Aqui eu estou no meu diretório da Mestres, né? Aqui nós temos os arquivos do curso React que a gente acabou de gravar, mas eu vou criar aqui o projeto React Native, né? O projeto com Expo. Esse diretório ele vai criar para mim uma pasta com o nome do projeto, tá? Então eu vou estar criando aqui. A gente clica aqui na barra de pesquisa, né? Pesquisa não, né? Aqui onde mostra o path, né? O diretório que está aberto e digita cmd, né? No Windows, ele já vai abrir para mim o terminal. Nesse diretório que eu quero. Então aqui a gente executa, né, um npx create expo -app, né? Aqui o nome da aplicação, eu vou chamar isso aqui de mini curso React Native, né, -native. E aqui é a hora que a gente passa o template, né, que seria a tag "-t", ou seja, eu vou indicar um template para ser usado, e esse template é o expo-template -blank -TypeScript. Ou seja, ele vai criar para mim um template branco, né? Por isso o blank ali, sem nenhuma funcionalidade, sem nada, usando o TypeScript, tá? Então que eu dou Enter, ele vai me fazer uma pergunta aqui, né? Se eu quero instalar o pacote Create Expo App, né? Porque aqui a gente usou o npx, mas no processo ele pede para instalar
o Create Expo App. E aqui você pressiona o Y, né, para concordar. E aqui ele vai fazer toda a instalação e criação do projeto nesse diretório, tá? Então, quando finalizar aqui, eu volto. Então, finalizou aqui, né, a instalação do projeto. E se a gente volta aqui no diretório, né, que eu tinha indicado, ele criou aqui a pasta, né, mini curso React Native. Então, a gente abre, já tem todo um projeto aqui. Tá, beleza? Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou vir aqui no VS Code, né? A gente vai executar aqui o Visual Studio Code. O seu vai abrir um pouco diferente do meu, porque o seu vai abrir um pouco diferente no meu, porque aqui no meu eu criei um workspace, né? O VS Code ele tem essa configuração de workspace, de área de trabalho, porque eu tenho um Visual Studio Code já com muitas configurações aqui que eu uso, né, no dia a dia. E eu criei esse workspace mais simples, com menos extensões, mais limpo, para a gente estar trabalhando. Mas quando você abrir aí, vai ter uma cara parecida com essa. Você pode clicar aqui na parte superior esquerda, né, em File, e abrir Open Folder, né, para abrir uma pasta. Ou então, só arrastar aqui, ó, aqui no app, mini curso React Native, eu vou arrastar para aqui, ele não vai aceitar? Não vai, né? Certo, eu vou copiar aqui o path dele. A gente clica aqui em Open Folder, eu vou colar ali na parte superior, né? Eu basicamente abrir a pasta que eu acabei de criar, né? Que é essa aqui, né? React Native, mini curso React Native. Então a gente clica aqui em Add, ele vai abrir essa pasta aqui no nosso VS Code. E com isso aqui, a gente já tem, né, um projeto. Se eu abro aqui o app.tsx, né? Esse aqui já é um projetinho com React Native e aqui agora a gente já vai abordar mais coisas de como rodar isso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir o terminal aqui no VS Code, né? Eu abri o terminal, clicar aqui na parte superior, New Terminal, né? Aqui tem um atalho também para abrir. Ctrl Shift aspas, né? Isso aqui eu acredito que eu mudei isso, né? O seu deve estar diferente, mas enfim, a gente vai abrir o terminal. E no terminal, na verdade, vamos olhar aqui, ó, no package.json, né? O arquivo foi criado. E, novamente, isso aqui é um arquivo, um projeto baseado em Node, né? Então, nós teremos aqui o package.json, teremos a pasta Node Modules, que são, no caso, a Node Modules é onde ficam as dependências, né, do projeto, os pacotes que o nosso projeto depende. E o package.json vai ficar essa configuração de dependências e também de scripts e descrição do projeto em si, né? Então, nos scripts aqui, nós temos o script start, que ele executa, ó, Expo Start. Então, lembra lá que a gente instalou o Expo globalmente? Né? Ele vai ser usado aqui. Na verdade, a gente já instalou o Expo como dependência deste projeto, né? Então, eu meio que não precisaria de ter o Expo global, porque ele já está dentro aqui da Node Modules, que é dependência do projeto. Mas, enfim, a gente vai executar Expo Start e aí ele vai iniciar esse Expo. Tem aqui Android, iOS e Web também, mas a gente não vai estar entrando muito a fundo nisso agora, né? Vamos ficar aqui no Start. Então, eu vou executar aqui, né, npm start, certo? E executando isso aqui, ele vai executar o Expo Start, que vai me dar algumas opções. Tá iniciando aqui. Vamos aguardar, certo? Rodou aqui, tá com essas opções aqui. E olha só, tem um QR Code. Esse QR Code, se você ler esse QR Code com o seu celular, com o Expo Go instalado, ele já vai fazer esse link entre o seu projeto e o seu dispositivo físico, né? E vai rodar esse projeto aqui no seu celular. Tem mais features dentro disso, como por exemplo, a gente pode compartilhar esse QR Code, esse link com outras pessoas, e outras pessoas que estão com esse link vai poder acessar o código que eu estou desenvolvendo, tá? Então, por exemplo, você tem um colega aí de trabalho, você está fazendo uma feature e quer que alguém olhe. Você pega esse link e manda para essa pessoa, ela conseguiria ver. Tem que ter algumas configurações a mais, né, para essa configuração funcionar, né? Essa configuração de outros dispositivos fora da sua rede local, né? Porque aqui ele usa a rede local, né? Lembrando, né, que o Expo Go lá ele tem que estar conectado na rede local, no mesma rede que está o seu computador, para que tudo funcione, tá? Tem esse detalhe. Mas aqui mais embaixo, né, ele tem umas opções.
que se eu pressionar a tecla A aqui no terminal, ele já está falando que vai abrir o Android, né? Se eu pressionar W, ele vai abrir o Web. Como aqui está no Windows, né? Nem apareceu aqui para pressionar para abrir o iOS. Mas teria essa opção aqui também, caso a gente tivesse um Mac. Mas o fato é que eu posso usar isso aqui via ExpoGo, mas a gente pode também rodar um simulador, um emulador, né? Ou simulador iOS, caso você esteja no Mac. E rodar esse projeto também no próprio computador, né? No próprio emulador ali ou simulador de um dispositivo. E nesse caso aqui, como eu estou no Windows, eu tenho aqui um emulador Android, tá? O emulador Android, se a gente vem aqui no browser, nós temos o Android Studio, tá? Então, o Android Studio é a plataforma ali que é usada pela Google para desenvolver nativo Android, só que dentro do Android Studio a gente consegue criar os emuladores. A gente usa o Android Studio para criar os emuladores, né? Então, eu tô até com o Android Studio aberto aqui, né? Se você instalar, aqui tá, você pesquisa por download de Android Studio, ele vai abrir aqui o link de download dessa IDE. Você faz o download ali, faz ali aceitar os termos. Eu não vou passar por isso porque seria injusto com a galera do Mac. Mas você instala o Android Studio, né? Caso você queira. Já está sendo injusto com a galera do Mac. Mas na verdade eu não vou conseguir testar, fazer o processo de um Mac aqui. Mas você vai instalar ou o Android Studio ou no Mac lá é o Xcode, né? Você vai fazer ali a instalação e aí no caso do Android Studio você vai ter uma tela mais ou menos parecida com essa aqui. Você pode abrir um projeto, criar um projeto novo, né? Então a gente pode clicar aqui em New Project. Eu vou criar aqui um No Activity porque a gente não vai desenvolver de verdade dentro do Android Studio. Eu só vou usar para criar o emulador, né? Então a gente clica aqui em No Activity, clica em Next. Ele vai pedir para a gente dar um nome para a aplicação, enfim, definir onde vai ser salvo, a linguagem que vai ser. Isso aqui a gente pode só finalizar para ele abrir a IDE. E dentro da IDE, aqui no canto superior direito, nós temos aqui esse Device Manager, tá? Então, se a gente clica aqui, a gente vai ter a possibilidade de criar um dispositivo, né? E aqui ele está iniciando. Então, enquanto ele inicia aí, vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui na configuração do Expo, né? Isso, né? Que aqui nessa parte aqui de Create a New App, né? Ele fala aqui o comando para criar um app, o Expo Start, né? Que foi o npm start que a gente executou lá. E ele fala para a questão de abrir, né? Que foi o que eu acabei de falar aqui, que a gente pode usar via ExpoGo ou via simulador iOS ou emulador Android. Então, aqui no VS Code, se eu pressionar a tecla A, ele vai abrir o emulador que eu tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Então, ele abriu aqui, ó, o emulador, tá iniciando. Então, eu vou aguardar essa inicialização aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Ele finalizou aqui, tá? Eu já estou aqui com o aplicativo rodando. O que ele fez aqui, na verdade, se a gente olha aqui os logs, eu pressionei, né, para abrir no Android. Ele abriu o emulador no Pixel 4, né? Iniciou lá o bundler, né? E aí ele fez um update no meu ExpoGo, porque eu já tinha instalado o Expo nesse dispositivo, tá? Nesse emulador. No seu caso, aí na primeira vez, ele vai fazer a instalação do ExpoGo nesse dispositivo. E aí, né, que depois que ele instalou, ele criou o bundle e iniciou o aplicativo, tá? Então, na primeira vez que abre, vai aparecer essa tela aqui, que está falando que é a primeira vez que a gente abriu o Expo e tal, que, enfim, é um boas-vindas. A gente clica em Got It para ele não ficar aparecendo isso toda vez que você abrir o app. E esse menu aqui é o menu do ExpoGo, tá? Então que a gente consegue recarregar, a gente consegue habilitar ou não o Fast Refresh, que é basicamente quando a gente salvar o código lá aqui no VS Code, ele vai recarregar o app. Tem aqui o modo debug, o monitor de performance, enfim. A gente não vai mexer nisso agora, tá? Mas o fato é que se eu fecho aqui, ó, nós já temos aqui uma tela branca com esse texto escrito. E é basicamente isso que está aqui nesse meu. Deixa eu só fechar, diminuir aqui, isso. No arquivo app.tsx, né, que nós temos aqui na raiz do projeto, tá aqui. Nós temos um view com a tag text e onde está esse texto aqui, né?
Se eu altero esse texto, tipo, eu só vou deixar open up apptsx e vou salvar, ele já atualizou aqui, né, no meu aplicativo. Se eu desfaço e salvo, ele voltou ali o texto, né? Então tá funcionando, a gente já tem um código, né, um projeto, nós já temos aqui o emulador executando. E detalhe aqui, tipo, se eu tô aqui no emulador, né, e nós pressionamos R 2 vezes, ele vai recarregar o app, né? Se eu clico aqui no terminal e pressiono R uma vez, isso, a gente pressiona R uma vez clicando no terminal, ele vai recarregar o app também. E tem outro comando aqui, que é o comando do menu, né? Que a gente pode pressionar M aqui no terminal. Ele vai abrir aquele menu que estava aberto aqui no app. Aqui, se a gente fecha aqui o ExpoGo, vamos abrir aqui, né? ExpoGo. Aqui, ele instalou, né, o aplicativo no meu emulador e aqui tem o projeto, né? Então, se o projeto está rodando aqui no terminal, a gente pode clicar aqui e ele vai tentar conectar, né? Fazer essa conexão entre o aplicativo o ExpoGo com a minha IDE. Aqui ele já conectou, né? Já está aqui de novo o código. Se eu editar isso aqui e salvar, ele vai atualizar também. Tá certo? Então, outra coisa além disso é que no Android Studio, né, que a gente tinha deixado carregando, para a gente conseguir abrir aqui o Device Manager, né? E abrindo ele aqui, no meu caso aqui eu tenho esse Pixel 4, né? Nós podemos criar um device, né? Create device aqui, e eu posso criar, por exemplo, outro Pixel 4. E tem um detalhe também, né, importante falar, que no React Native, o que ele recomenda lá na documentação é para a gente usar a API 31, tá? E que é o Android 12. Então eu tenho que criar um emulador, né? Eu acho que a maioria do pessoal que vai estar criando esse dispositivo, né? A gente vai criar esse emulador aqui com o Android, a API, a API level 31, né? Que é o Android 12. Clica aqui em Next, a gente dá um nome, né? Para esse cara e clicar aqui em Finish, ele vai criar, tá? Então, com isso aqui feito, nós já temos aí, né, esse ambiente de desenvolvimento usando o Expo. Aqui eu dei o exemplo com o Android Studio, né, executando Android, e vou falhar aqui, vou deixar ficar devendo aí o pessoal do iOS do Mac, mas o processo é parecido, tá? Só muda detalhes ali da plataforma mesmo. Parecido, mas não é, tá certo? Mas beleza. Então, para essa aula é isso, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.